Três assuntos sempre fizeram parte do meu mundo de afetos. A religião, desde muito cedo, eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus, eu queria entender o que acontecia para além da realidade. Política, eu sempre me interessei por política, pelo menos assim a partir dos 15 anos de idade, mais claramente, tanto assim que aos 16 anos eu tive que sair às pressas de minha cidade, numa madrugada de 16 de novembro, para ficar refugiado por uns tempos na Paraíba, em Gurjão, perto de Campinas, Soledade, Sumé. Tive que ficar em Gurjão, na casa de uns primos meus, porque eu havia sido ameaçado de morte por ter, sem querer, descoberto uma fraude que houve na eleição de minha cidade. O terceiro assunto, a terceira questão que sempre povoou o meu mundo de afetos foi a arte. Eu sempre gostei de arte. Não consegui ser o artista que eu pensei em algum momento que eu pudesse ser, ainda muito novo. Então, tentei aprender um tanto de instrumentos, não consegui, não chego nem a ser mediano. Canto muito mal, toco muito ruim. Faço isso, canto e toco aqui nesse espaço, porque como eu não pretendo viver de arte, não tenho obrigação de buscar a perfeição. Mas hoje eu quero falar do segundo assunto, política. A partir de um livro clássico muito importante que qualquer pessoa, para ter uma compreensão mínima da arte de fazer política, precisa ler, que é O Príncipe, de Maquiavel. É claro que você precisa ler também a Política, de Aristóteles, a República, de Platão, livros que são clássicos e que nos ensinam muito. Mas Maquiavel, por ter vivido já na Idade Moderna, por ser já um escritor da Idade Moderna, ele, claro, faz uma abordagem muito mais próxima de nossa realidade. Eu gosto muito deste livro. Esse livro é muito mal compreendido. As pessoas o têm como se ele fosse um receituário do agir político. Eu não vejo como um receituário. Eu vejo como uma vacina. Eu leio, sempre que leio e releio, O Príncipe é mais como uma vacina para a gente entender esse processo, como é que o processo político se dá, notadamente numa república, como é o nosso caso. Maquiavel diz assim, eu vou ler um trecho aqui só para a gente dar mais forma nesse assunto. Assim são teus inimigos todos aqueles que se sentem ofendidos pelo fato de ocupares o principado. E também não podes conservar como amigos aqueles que te puseram ali, pois estes não podem ser satisfeitos como pensavam. Não poderás usar contra eles remédios fortes, obrigado que estás para com eles, pois mesmo que sejas fortíssimo nos exércitos, necessitas do favor dos habitantes para entrar numa província. Maquiavel está falando aqui algo que nos leva a refletir. Sempre que alguém chega ao poder, ele perde muito apoio. Primeiro, ele já entra com todo o grupo, no nosso caso, eleições, você já entra com todo o grupo que não votou em você contra você. E logo depois de um período ali de lua de mel, os seus aliados também rompem com ele, porque nem sempre o governante pode atender às expectativas de seus aliados. E aí, então, dá-se um jogo de poder muito forte, que às vezes se torna até pernicioso. Eu vejo aqui na nossa realidade, embora nós tenhamos já uma boa experiência com democracia, pelo menos aí desde 1985, 86, mas principalmente 88, com a Constituição, ainda assim parece que há no brasileiro comum um resquíciozinho de ditadura e no brasileiro comum muitas vezes isso é evidenciado através da mídia, como por exemplo a campanha que se faz para haver uma demonização do legislativo. Ora, nós estamos num sistema que pensa o poder
a república com 3 poderes. Muita gente quer que o presidente, no caso, realmente o presidente, tome decisões sempre autocratas, de cima para baixo, sem sentar para conversar, para negociar com o Congresso. E aí, o que se é passado quase sempre para justificar atos autoritários é que o Congresso quer negociata. Uma coisa é negociata, outra coisa é negociação. Então, é preciso que se negocie. É preciso que todos os setores representados no Congresso tenham seus interesses atendidos em maior ou menor grau. É preciso que toda a sociedade seja contemplada em qualquer governo. Nós, então, se não tivermos uma compreensão clara do processo político, falamos besteira, pensamos besteira e, uma vez chegando no poder, queremos fazer sandices, loucuras, desprezando toda essa questão, todo esse jogo. Maquiavel analisa esse jogo do poder na sua profundidade. A questão, por exemplo, dos bajuladores, daqueles que estão ali do lado do chefe do poder apenas para elogiar, para mostrar as coisas boas e esconder dele a realidade que muitas vezes salta aos olhos e que ele não quer ver. Há então esse jogo de poder muito grande e é preciso um equilíbrio. No nosso caso específico, um poder não pode se sobrepor ao outro e tem que haver esse equilíbrio. Maquiavel, o príncipe, nos ajuda a entender. Eu falei a partir do livro. Essa não é uma resenha do livro, mas eu estou falando a partir do livro. Maquiavel, no Príncipe, nos ajuda a enxergar melhor o jogo do poder, a enxergar melhor como é que se dá a construção do poder num país, de um governo. Vez por outra, presidentes querem agir de forma autocrática e quando nós dizemos que o presidente não tem que dar atenção para o Congresso, não tem que ouvir Congresso, esses deputados bandidos, porque é isso que se faz. Realmente, quando nós agimos e incentivamos, digamos assim, que o chefe da nação dessa maneira proceda, nós estamos querendo um ditador. E nós não queremos uma ditadura, nós queremos uma democracia. Pelo menos esse é o meu compromisso. O meu compromisso é com democracia onde todos possam ter os seus direitos respeitados, direito de culto, direito de opção política, direito de ir e vir. É isso que garante o crescimento de um povo, de uma nação. E nós não podemos crescer nessas questões se não conversarmos sobre política. As pessoas dizem o seguinte: 3 assuntos não se discute: política, religião e futebol. Pois eu digo para você que esses 3 assuntos devem ser discutidos, devem ser analisados, principalmente política e religião. Não há problema nenhum em discutir isso. As pessoas que querem impor essa ideia do senso comum de que esses 3 assuntos não se discutem é para que nós permaneçamos do mesmo jeito que estamos. E isso só interessa, esse assunto só interessa a quem está bem, a quem sempre se beneficiou do poder, seja ele religioso ou político. Isso interessa a quem tem hegemonia religiosa. Quando a prefeitura vai abrir um bairro novo, reserva o melhor lugar para construir uma praça e naquela praça, por exemplo, um templo, uma igreja. Então, para quem é daquela igreja que vai ser contemplada com o melhor lugar da cidade, não interessa discutir religião e política. Mas para aqueles pequenos que não são hegemônicos e que poderão talvez construir sua igreja numa ruelazinha que mal vai ser vista e percebida, é claro que nós temos que discutir, nós temos que conversar sobre esses assuntos. E eu quero convidar você que me acompanha a ler Maquiavel. Leia Maquiavel. Ele sempre vai lhe dar uma boa lição. Não entre nessa de que política não é bom
de que política não interessa, não entre nessa. Por isso que nosso país chegou no ponto que chegou, por causa desse tipo de pensamento. Nós precisamos conversar, discutir, nos inteirar do que o Congresso está discutindo, de que o governo federal está fazendo, opinar sobre esses assuntos, pensar que interesses estão por trás dessas questões todas. Por exemplo, que interesse há em flexibilizar a venda de cigarros, diminuindo seus impostos? Alguém vai sair ganhando com isso, e certamente não é aquele que padece de um câncer de pulmão por causa do cigarro. Certamente não é o sistema de saúde que tem que gastar dezenas de milhares de reais fazendo tratamento de pessoas vítimas do câncer de pulmão. Ou vamos liberar a população toda para ter armas. A quem se interessa? A indústria armamentista. É só a indústria armamentista. Tem muitos deputados ali que são eleitos, financiados pela indústria armamentista. É a indústria armamentista que faz a campanha, que financia. Então ele vai defender isso. Aí ficam fazendo esse discurso fajuta, sem nenhuma sustentação de que você tendo uma arma, você garante a segurança. Ora, no Estado de Direito, a segurança pública tem que ser garantida pelas polícias e não o cidadão, ele mesmo fazendo sua autodefesa. Aí nós entramos numa guerra civil, uma coisa louca. Então, a quem interessa, por exemplo, quando se vai discutir sobre liberação de porte de armas, a quem interessa? A indústria armamentista. Então, nós precisamos pensar. Maquiavel nos ajuda a enxergar essas questões, que a grande maioria não enxerga por motivos vários, e aí se tornam essas pessoas facilmente manipuláveis. Por isso que nós estamos onde estamos. Eu quero convidar você, então, para ler Maquiavel. Se você tiver tempo, leia também A Política, de Aristóteles, e leia A República, de Platão. São livros muito importantes. Você vai se sentir um pouco desconfortável se não tiver familiaridade com a linguagem, com a abordagem, porque são livros muito antigos, evidentemente, mas que eles fundamentam a nossa cultura, fundamentam a nossa visão de organização social. Um grande abraço, e a gente está sempre se encontrando aqui em Autores e Livros. Até mais!